quiser assistir, quem assistiu em parte, quiser assistir tudo, ou quem assistiu, quiser ver de novo, né? Às vezes surgiu algum tipo de dúvida, algum tipo de questão, tá? Então a gente já está, nossa conversa de hoje já está sendo gravada, tá, pessoal? Gente, primeiríssimo lugar, então, muitíssimo boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A PUC Minas agradece demais a presença de todos. É uma honra muito grande para mim estar aqui, né, podendo falar, podendo apresentar. A gente falar sobre o curso, né, falar sobre o tema do curso, a gente vai falar sobre tecnologias, né, aplicadas à rotina de suprimentos, né, o Gustavo vai abordar um bocado de coisa, tecnologias, business intelligence, né, outras formas, outros focos da gente olhar, né, a gente está inserido nessa rotina aí, né, do supply chain, né, da toda a gestão da cadeia de suprimentos, envolvendo em logística, compras, almoxarifado, cadastros de materiais, de fornecedores, aquele, né, aquele tanto de coisa. Então, assim, a gente, né, vai estar falando hoje sobre tecnologia, o que tem de novo aí na rotina da nossa área, né, o que tem de diferente, e às vezes, né, o que faz sentido a gente levar ali para dentro da empresa da gente, ou colocar na nossa rotina, ou aprender, né, buscar para aprender mais. Pessoal, então, assim, isso é uma ação da PUC Minas para promoção da pós-graduação em engenharia de suprimentos em projetos industriais. Uma pós-graduação nova na PUC, né, nova. A gente já tem turma, né, rodando, estamos indo aí para a terceira, quarta disciplina né, da primeira turma que já existe. Então, a gente está aí, né, na formação da segunda turma, né, vou falar daqui a pouquinho as datas, né, que vai iniciar a partir daqui a alguns meses. Que é uma proposta, pessoal, muito legal e muito diferente que a PUC Minas faz para o que há no mercado aí, né, de oferta de pós-graduação na área de suprimentos. Muitas delas a gente já conhece, né, sem demérito nenhum. A gente já conhece toda a rotina, né, muitas aulas, né, de negociação, aula né, de temas mais comuns do dia a dia. A pós-graduação engenharia de suprimentos, ela busca mesmo a questão da estruturação da área de suprimentos, da engenharia. Por que em projetos industriais? Porque a PUC ela tem um escopo todo muito grande em projetos industriais. Quando a gente fala, gente, de suprimentos em projeto industrial, a gente está falando de suprimentos no mais alto nível de sofisticação que atua uma área de suprimentos. A área de suprimentos tem todos os tipos de área, todos os tipos de empresa. E quando a gente fala de projetos industriais, são grandes compras, são grandes movimentações. Por consequência, grandes desafios. E aí, pessoal, tem que estar com uma estruturação teórica forte, muito bacana, né? Muito firme, e ao mesmo tempo antenado demais em tudo que tem no mercado. Pessoal, a nossa pós, assim, vou falar disso daqui a pouquinho, a gente está sempre trazendo webinars, a gente está sempre trazendo estudo de caso, os professores são professores conhecidíssimos aí no mercado, gente de primeiro nível, professora Priscila Lopes, né, diretora de RH do Grupo do Banco Mercantil do Brasil, a gente tem o professor Erwin Rommel, né, que é uma referência conhecidíssimo executivo em áreas de suprimentos, das grandes empresas no Brasil. A gente tem o professor Sandro Reis, né, também é muito conhecido, né, por palestras, né, por cursos, né, que ministra online, presencial em todo o país. Então, assim, é um time muito legal de feras, pessoal. Eu vou fazer uma apresentação rapidinho aqui do curso, tá, gente? Para daqui a pouquinho a gente entrar de fato aí, né, no tema de hoje, no webinar, Gustavo vai trazer para a gente aí o assunto sobre tecnologias, né, na área de suprimentos. Peço licença só para uma breve apresentação, para vocês conhecerem o curso, né, ter uma dimensão e qualquer dúvida, pessoal, fique à vontade, tá? Acionar, seja aqui, se não for aqui também, né, hoje, dentro do cenário que a gente está, chama via LinkedIn, via e-mail, tudo mais, que eu vou passar os contatos. Só um instantinho, por gentileza. Pessoal, opa, só vou perguntar, vocês estão vendo aí minha tela? Estamos vendo. Estamos vendo sim, Marcelo. Então, opa, beleza. E eu gostaria, gente, então, né, de me apresentar. Eu sou Marcelo Valer Teobaldo, eu sou professor, né, aqui na PUC Minas e atuo também como coordenador dessa pós-graduação. Eu sou especialista, né, em logística e supply chain management,
pela Fundação Getúlio Vargas, sou especialista em engenharia de suprimentos, em gestão de custos e orçamentos, em gestão estratégica de negócios. Minha formação eu sou economista. E além de trabalhar, né, de atuar aqui como professor, né, de disciplinas, nesse curso, pessoal, eu dou a disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. Então, além de trabalhar, né, e também dou aula em outros cursos aqui da PUC, sempre vinculados a disciplinas, né, da área de suprimentos e logística. E além de atuar aqui na PUC como professor e coordenador, eu também atuo como diretor lá do SEBEC, que é o Conselho Brasileiro dos Executivos de Compras. Eu sou diretor, né, da área de Minas Gerais. SEBEC é uma entidade sem fins lucrativos, né, que existe para fomentar a área de suprimentos, cursos, palestras, congressos. Atuo também como coordenador de suprimentos da Aliança Geração de Energia, uma joint venture Vale CEMIG, né, um player bem encorpado aí do setor de energia, né, do setor elétrico nacional. Também como coordenador, pessoal, a gente tem o professor Ítalo Coutinho. O professor Ítalo, né, ele é doutorando em administração de empresas, mestre em administração, especialista em gestão de projetos. Ele tem como formação, né, engenheiro industrial mecânico, e o professor Ítalo é bastante conhecido, né, no meio acadêmico, e com muita publicação de livros, de artigos. Trabalhou, né, na elaboração da prática para uso de VANTs, né, que são drones, em vistorias e perícias, né, pelo IBAP. E aqui, pessoal, só voltar no meu aqui embaixo, tá para me achar no LinkedIn é facinho, só colocar meu nome, tá? Marcelo Valer Teobaldo, que você vai me encontrar lá, a gente vai poder se conectar. Mesma coisa aqui com o professor Ítalo, tá? O contato dele do LinkedIn também tá facinho aí, tá, Ítalo Coutinho. E a gente tem o outro coordenador também, que é o professor Ricardo Tamietti. Professor Ricardo, engenheiro eletricista, pós-graduado em telecomunicações, qualidade de energia. Ele é auditor de sistemas de gestão, esses vários, né, colocados aí, e também auditor multidisciplinar em empreendimentos industriais. O professor Ricardo, ele é coordenador também de outros cursos na PUC, vinculado à parte de empreendimentos industriais. Membro da comissão de estudos da ABNT, né, vinculado ao Comitê de Eletricidade, e também é muito conhecido aí no meio, né, com publicações técnicas, sempre vinculados à parte de engenharia. Gente, o curso de engenharia de suprimentos e projetos industriais, o objetivo dele é capacitar os profissionais, a turma aí da nossa área, e da turma das áreas que se relacionam com as áreas de suprimentos. Para que, gente, executar dentro das melhores técnicas e práticas de mercado, planejamento, processo de contratações e aquisições, logística e gestão de contratos. Gente, dentro das melhores técnicas e práticas do mercado. Por isso que o nosso curso tem professores de mercado, a gente que está vendo a coisa acontecer, que qualquer mudança de direcionamento, né, da economia, de processual, vê, participa, atua, contribui e vai trazer isso para dentro da sala de aula. Essa é a grande aposta da PUC, tá, pessoal? Esse é o grande diferencial. Nosso público-alvo são profissionais com curso superior, que atuam na área de suprimentos, logística e engenharia. Público-alvo, gente, mas, né, alguém que seja de outras áreas, né, que queira conhecer também dessa parte aí de suprimentos, de logística, também não tem restrição nenhuma de estar participando, né? Então, o pré-requisito de fato é curso superior. E o título é especialista em engenharia de suprimentos e projetos industriais, né, pela PUC Minas. As aulas, gente, são todas online. A gente não tem disciplina EAD, tá? Todas online e ao vivo. Sempre às segundas e quartas. De 19 às 21h40, tá? A gente está até aqui, atualizar, que a gente está passando até às 10 e pouco, tá? Mas a princípio até de 19 às 21h40. Gente, eventualmente, pode ocorrer em algum outro dia da semana, né? Isso é exceção. Tem combinado alguma coisa, né? A turma precisa, ou o professor, isso é combinado e pode acontecer qualquer outro dia da semana. Mas sempre acontecendo de segunda às segundas e às quartas. Uma carga horária de 444 horas aula, né? Síncrono e online, né? Ou seja, ao vivo, né? Mais uma vez, assim, sem EAD, tá, pessoal? Todas com interação. Gente, só para falar rapidinho da dinâmica do curso e das disciplinas, né? Ela é estruturada, né, em disciplinas base e conceitos fundamentais, disciplinas estruturantes,
disciplinas profissionalizantes e disciplinas consolidadoras. Isso, pessoal, é um perfil pedagógico, né, de construção, de estruturação. Porque, né, você imagina, dentro da PUC Minas, uma das referências, né, no Brasil e fora dele, sobre educação, então a gente tem que seguir todo um contexto diferencial do melhor nível de sofisticação possível, todo o vínculo didático e pedagógico. Então, as disciplinas, pessoal, elas são separadas desse quesito. Então, aquelas que a gente chama de base, disciplina de empreendimentos industriais, matemática financeira, né, tópicos especiais de engenharia. As estruturantes, a gente, né, coloca como formação de equipes de suprimentos, gestão de custos e contratos de engenharia, aspectos tributários da cadeia de suprimentos, aspectos jurídicos da cadeia de suprimentos. Pessoal, aqui o caldo começa a engrossar, né? E, poxa, a gente tem uma pós-graduação onde a gente vai ter disciplina que fala exclusivamente de aspectos tributários e outros de aspectos jurídicos. Quem nunca passa, né, por esse tipo de dificuldade, né, esse gap de informações, até de confusão dentro das empresas. Então, a gente está trazendo profissionais, para vocês terem uma ideia, a professora que vai ministrar os aspectos jurídicos, né, vocês conhecem, fica à vontade para pesquisar, a professora Carla Menchaca, uma das referências nacional em direito de contratos. Altamente aplicável, né, consultora e advogado de várias grandes empresas. Professor de aspectos tributários, professor Maurício Moreira também tem um conhecimento bastante conhecido aí no meio. Então, é uma turma muito bem capacitada, muito legal para trazer coisa prática. Aquela que a gente chama de profissionalizantes, a gente colocou bastante vinculada à parte logística, transporte e distribuição, custo logístico, logística internacional. E as consolidadoras, procurement e fluxo de contratação, desenvolvimento e relacionamento com fornecedores, e gestão completa da cadeia de suprimentos. Né? Essa é a disciplina a qual eu atuo. No final do curso, pessoal, a gente, né, tem a expectativa de sempre de ter um artigo, de não ter monografia. O trabalho final do curso é um artigo, né, sobre uma pesquisa ou tema de interesse, né, esteja aderente ao que a gente viu ali ao longo do curso. E um trabalho final, né, desenvolvido por todas as disciplinas do curso. Aplicação prática, né, aprendizado, pode ser algo, inclusive, do dia a dia. O artigo ele pode ser realizado em grupos, né, e eles vão ocorrer dentro da disciplina final, né, com a tutoria do professor responsável. E aí, gente, é legal a gente, sabe, trazer que o curso ele é multidisciplinar. Vocês viram ali, a gente tem formação de equipe de suprimentos, né, coisa vinculada à parte de RH. A gente tem disciplinas vinculadas à questão de logística. A gente tem matemática financeira, né, aplicado, a matemática financeira aplicada ao comprador, à rotina de compras. A gente tem empreendimentos industriais, né, para entender o contexto todo ao qual a área de suprimentos está inserida dentro de um grande projeto. Como eu falei, atividades práticas e aplicadas em toda a aula. Porque não faz sentido, né, gente? Alguém falando, passando referências bibliográficas, não faz sentido. Então, a gente tenta ao máximo, trabalhar ao máximo em exercícios e cases de verdade. Tem uma prova final, cada disciplina, que ela vale 50 pontos. 50%, né, da pontuação. A nota mínima para passar é de 70%, entre 50% e 70%, né, vai para o exame especial, abaixo de 50% é reprovado naquela disciplina. A apuração de frequência, sim. Marcelo, mas não é online? Mas a PUC considera, né, que a presença é bastante importante, até para essa interação, né, pessoal? Network, troca de ideias, trabalho em grupos. Como eu falei, o curso são de professores de mercado, todos trabalhando, todos à frente de grandes empresas, grandes projetos, áreas de suprimentos reconhecidamente atuantes aí no mercado. Pessoal, todas as aulas são gravadas. Qual a gente está gravando aqui hoje, todas as aulas são gravadas e elas ficam disponíveis por 20 dias. Por quê, gente? Embora a gente dê bastante valor à presença, poxa, a gente sabe, tem a facilidade, às vezes, de poder assistir depois. E, naturalmente, a gente pode perder uma aula, pode estar viajando, pode estar qualquer coisa. Então, aproveita, né, e assiste a aula depois online, que ela fica 20 dias disponível. E aí, gente, o que a gente faz demais é interação com o mercado. Assim como a gente está fazendo hoje aqui, esse webinar, a gente faz o webinar todos os semestres.
E aproveita, pessoal, questão do relacionamento, né, dos network, que é muito bacana, muito frutífero, muito importante. Então, assim, né, quem faz uma pós-graduação sabe que um dos principais objetivos é esse, né? Não só adquirir conhecimento, mas como também conhecer pessoas, conhecer oportunidades. E, gente, as inscrições estão abertas, tá? As matrículas são agora no mês de março, de 10 a 13 de março. E já dá para fazer as inscrições, tá, pessoal? E aí vai abrir o período da matrícula para poder se matricular. O curso dura em torno de 13 meses, aquelas 444 horas, tá, gente? A gente coloca estimada, por, né, por causa da questão de feriado, alguma coisa desse tipo ou outra, mas em torno de 13 meses. Eu vou colocar no chat, tá? Esse link ali, o primeiro link, que é onde tem mais informações do curso, até onde sabe, né? Possa se inscrever, conhecer. Se tiver dúvida, pessoal, nesse link aí você consegue fazer uma pergunta, tá? Tem um local de você fazer uma pergunta e aí cai para a gente os coordenadores via e-mail, prontamente a gente responde. Gente, eu vou ao finalzinho aqui do webinar, esse outro link de baixo aqui, eu vou disponibilizar ele lá no chat. Vou pedir só uma gentileza para vocês preencherem lá a pesquisa e se foi legal o webinar, se não foi, poxa, se não foi, por que não foi? Podia ter falado disso, daquilo, se foi legal, né? Por que a gente achou legal? Vou parar de apresentar aqui. Então, gente, né, isso foi assim, uma abordagem muito rápida do que é o curso, para a gente entrar no foco de verdade do objetivo de hoje, que é para a gente estar falando sobre questão de tecnologias aí na área de suprimentos. E aí, pessoal, eu fiz o convite ao Gustavo Galan e ao Lúcio Jardim, que são profissionais especialistas em tecnologia. E antes deles se tornarem especialistas em tecnologias, eles eram especialistas em suprimentos. Então, assim, eu acho muito legal, né, trazer gente igual a gente para falar a mesma linguagem que a gente fala lá no nosso dia a dia, porque conhece as dores, né, as mesmas dores que a gente conhece, o mesmo rastro de sangue que a gente deixa, poxa, né, eles têm esse conhecimento. Então, eu acho muito legal, eles são, né, estão bastante aptos para falar sobre aí para a gente sobre tecnologias na área de suprimentos, o que tem aí, o que tem no mercado de novidade, o que é legal, o que tem novidade, está funcionando, o que tem novidade, que às vezes não é muito assim, que às vezes a turma fala, né? Às vezes as coisas estão muito na moda. Então, gente, gostaria, né, de agradecer a Gustavo e Lúcio a presença aqui e fiquem à vontade aí, tá? Para estar falando. Tá com vocês agora, pessoal. Tá bom, Marcelo. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Eu agradeço, né? Eu e o Lúcio agradecemos muito aí a oportunidade de poder falar com todos vocês. Se houver algum problema de áudio, tá? Ou da apresentação, por gentileza, sinalizem aqui para a gente que a gente vai retomar aí, reestabilizar o sistema, tá bom? Eu vou projetar aqui para vocês uma apresentação que a gente fez e nessa apresentação a gente vai falar sobre alguns temas, tá? A gente vai passar pela agenda, todos vão poder, né, ter acesso a isso. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Sim, Gustavo. Vamos lá. Então, a gente colocou aqui, né, encadeou 3 assuntos. Um deles vai falar sobre as curiosidades de mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre a gente, né, eu e o Lúcio, sobre um pouquinho da nossa trajetória, tá? Mas, de forma geral, a gente vai trazer curiosidades do mercado, não na área de compras, tá? Mas vamos trazer tecnologia aplicada à área de compras diretamente. E vamos falar aí sobre o que a gente considera ser um fator chave dentro de qualquer ambiente de empresa, que são os desenvolvimentos de fábricas de indicadores, né? de indicadores de forma geral, tá, pessoal? Então, falando rapidamente aqui sobre, né, a minha experiência, eu sou engenheiro de produção, tá? Tenho uma pós-graduação aí, né, em gestão de projetos pelo IBMEC, uma especialização em administração de compras. Na época eu fiz até junto com o Marcelo, né?
e uma de térmicas a ciclo combinado em função da experiência que eu tive dentro da área de energia, tá? Então, 23 anos de experiência em supply chain, tá? Planejamento, inteligência de compras, desenvolvimento de sistemas. E os setores onde eu atuei, né? Mineração, energia, logística e setor automobilístico. Esse último deu aí muita bagagem, né? Não só para mim, mas para o Lúcio também, tá? Aí, Lúcio, fica à vontade para você se apresentar. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês também. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, né? Sou pós-graduado em gestão de projetos e também gestão de negócios, né? Já estou no mercado já há muito tempo aí. Minha trajetória é bem parecida com a do Galan, né? A gente veio da mineração, passou para o setor automobilístico e depois dessa bagagem industrial toda a gente veio aí para a área de tecnologia, né? Então, hoje a gente desenvolve projetos de tecnologia para todos os segmentos de mercado, né, mas com um grande foco aí na parte dos primeros. Pode continuar aí, Galan. Beleza, pessoal. Então, a nossa agenda, né, como eu havia antecipado, né, a gente vai falar um pouquinho da digitalização de mercado, né, curiosidades da tecnologia, tá? Robô de compras, automação de compras, né, está mais ligado à automação de compras de materiais e desenvolvimento de BIs, ou seja, dashboards estratégicos que a gente desenvolve para não só para grandes indústrias, né, mas para o mercado que tem o médio porte, né? Hoje está muito sedento por esse tipo de controle. Então a gente vai explicar um pouquinho como que funciona, como que a gente aplica isso no dia a dia, como que a gente divide isso dentro do setor de supply chain, tá bom? Então, pessoal, a tecnologia e inovação, ela é um caminho inevitável, né? Então, nós temos dois projetos que são projetos bem diferentes, né? E estão todos ligados ao setor funerário, tá? Um deles é o Bioparque, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas o Bioparque é uma maneira diferente, né? E que substitui o sepultamento convencional das pessoas. Ao invés, né, de ter aquele rito, né, de sepultar a pessoa é submetida à cremação, tá? Essas cinzas da pessoa, elas são trazidas para um showroom. Dentro desse showroom, a pessoa, a família escolhe, né, um tipo de semente de árvore que tem mais a ver com o perfil da pessoa em vida, tá? Essa semente é plantada junto com as cinzas, tem aquela absorção do carbono, né, ali dentro da urna. 18 meses depois, essa árvore é transferida para um parque que se assemelha muito a um iotim, tá? Essa árvore é recebida nesse parque, né, plantada num georreferenciamento que a família também escolhe a posição, e na frente dessa árvore fica um totem. Nesse totem tem um QR Code, e nesse QR Code você abre uma rede social, uma espécie de Facebook póstumo, tá? Ali conta a vida daquela pessoa, desde o dia que ela nasceu, com fatos e fotos, até o último dia de vida dela, podendo família, amigos, né, fazer homenagens constantes, postar fotos de momentos, enfim. É uma maneira diferente de se encarar nesse momento, que é o momento mais angustiante para todos, tá, pessoal? Isso é uma curiosidade que eu estou trazendo para vocês, né? Onde a inovação está indo, tá? Então, aqui são algumas fotos, você consegue acompanhar o crescimento da árvore através desse sistema, né? Você vê qual que é a saúde da árvore, enfim, você consegue ver várias coisas aqui, tá? Bom, o outro projeto, pessoal, é uma plataforma, né? É um e-commerce funerário, tá? As pessoas fazendo um comparativo, né, ao nosso dia a dia, né? As pessoas que têm necessidade de um funeral imediato ou de comprar um plano funerário, elas podem entrar dentro dessa plataforma, desse aplicativo, tá? E fazer como se faz numa compra de alimentação, por exemplo, né? Eu vou trazer para um conceito aqui de iFood. Você entra dentro do iFood, escolhe o tipo de coisa, né? Aqui na
Nesse tema, a pessoa escolhe que tipo de serviço funerário ela quer, tá? Então, a digitalização desse setor, ela está sendo feita de forma recente, né? Não havia muitos projetos, né, sobre esse assunto, e a gente participa também desse projeto que já tem aí uma envergadura boa, está alcançando o mercado aí de forma geral, tá bom? Então, pessoal, é só uma curiosidade, só para a gente ter uma visão de como que a inovação ela impacta, né? Não só o setor de supply chain, mas ela impacta a nossa vida como um todo, tá? Então, vamos lá. O robô de compras, né? O TRM. O que é o TRM? Né? É a tratativa de requisição de materiais, tá? É um foco muito grande das companhias hoje, não só hoje, pessoal, mas já vem de muito tempo, né? A automação das compras, né? Para se ter mais produtividade, né? Em cima dos grandes volumes que, via de regras, são de baixo valor. Ou seja, você tem um trabalho muito braçal, muito operacional, e se você tiver alguém que faça esse trabalho para você de forma automática, né, e você aí reduzindo o seu quadro de headcounts e trazendo essas pessoas que ficam, né, para um olhar diferente, essas pessoas vão passar a gerenciar, tá, essa atividade que se torna automática, tá? Não que o recurso das áreas ele seja dispensado, tá, pessoal? Estou trazendo para vocês a importância do olhar de se capacitar como gestores, né? De indicadores, gestores de informação e esse tipo de coisa. A gente vai passar por todos os pontos aqui do robô, tá? Então, o que acontece numa contratação, né, feita através de um robô de compras, né? Geralmente ele se aplica a uma empresa de grande volume, tá? Então, o que ele faz? Ele captura requisições de compras no ERP, pode ser SAP, pode ser Oracle Cloud, pode ser TOTUS, enfim, via uma carga direta ou indireta, tá? Ele empacota essas requisições de compra, tá? Seguindo características que são parametrizáveis, ou seja, há necessidade de se organizar a área, né, por categorias de compras, tá? Ele cria vendor list selecionando fornecedores através de cruzamento de categorias, tá? Ele pode desclassificar de forma automática, né, dentro do processo, fornecedores, tá? Normalmente, essas grandes empresas têm normas e procedimentos muito bem dimensionados, então você pode parametrizá-lo para que ele faça isso de forma automática, tá? Ele dispara links web, né, para o fornecedor receber a coleta, né, para fazer a captura de preço, imposto, né, proposta técnica comercial. Ele cria mapa de equalização, considerando, né, essa carga de impostos, diferenças de tributações de regiões, tá? Ele premia o fornecedor, né, seguindo essas regras que a gente tinha falado aqui em cima, tá? Ele gera espelho, né, de pedidos e pode também depositá-los diretamente dentro do ERP, tá? Cria base de dados de comportamento de suprimentos e oxigena de forma automática a base de fornecedores. O que é oxigenar essa base de fornecedores, pessoal? Normalmente a gente vê em grandes empresas um Ctrl+C, Ctrl+V do vendor list do processo, que é um processo muito parecido com o que eu vou tocar, por exemplo, e eu não quero ter o trabalho, eu quero ver lá, fulano usou isso aqui, eu vou pegar esse vendor list e vou mandar para o mercado. E ali a gente tem respostas, não tem respostas, então o que o robô faz? Vamos supor, você mandou para 10 fornecedores e 3 dessa lista nunca respondem. Então ele vai te avisar. Ele vai te dizer, por exemplo, o seguinte: olha, Gustavo, você já mandou 10 processos para esses 3 fornecedores aqui, eles nunca respondem. Está na hora de você revisitar. Então, você vai pegar o telefone, né, vai checar se aquele item ainda é um item de fornecimento dele, ou se houve um engano no primeiro envio de cotação, ou se do outro lado eles estão recebendo, enfim. Podem acontecer várias coisas nesse caminho, pessoal. E o robô te ajuda com isso, tá? Então, ele tem um pool de requisições que é coletado do SAP, né, ou outro ERP, né? Você pode consultar, você tem consultas de filtro de parâmetro, né? Você tem diversos mecanismos onde você pode navegar dentro dele, tá?
Quando ele consolida as requisições, pessoal, ele faz o agrupamento, né, naquele conceito de caixa organizadora digital, né? Ele seleciona as RCs com a mesma característica, né? E você pode comprar por linha, por bloco, enfim, é a estratégia da empresa, sempre da empresa, é muito particular isso, né? Então, ele considera características do material, ou seja, categoria, família, KNAI, grupo de mercadoria, código, etc. Tá? Palavras-chave na descrição do material, planta de destino, tá? Recorrência de compra, histórico de fornecimento anterior, né? E ele condensa tudo isso, né? A partir desse cruzamento das informações, o que ele faz? Ele empacota todas essas requisições que têm a mesma característica, né? Na sequência, ele manda, né? Ele tem um gatilho, né? Para finalizar esse empacotamento e iniciar o processo, tá? Então, esse gatilho o que pode ser? Pode ser valor máximo acumulado, quantidade máxima de itens empacotados ou idade máxima da requisição, tá? Ele avalia tudo isso e ele faz o disparo, tá? Essa parametrização, pessoal, essa calibração do robô, é um termo que a gente usa também, ela é feita em conjunto com o cliente, tá? Então, respeita-se muito normas e procedimentos, tá? Dentro daquele conceito da empresa, tá bom? Então, inicia-se o processo, o robô ele notifica o comprador responsável, né? De forma massiva, aí, né? Por e-mail, suas ações, ou seja, toda etapa do processo em que ele está percorrendo, ele sinaliza que ele está, né? Ele fechou aquele gate. Se tiver algum problema, ele volta, ele avisa o comprador que tá conduzindo o processo, né? Via de regra, esse comprador tem a opção, tá, de interferir ou não nas ações do robô, ou seja, ele pode interromper o processo, adequar aquela etapa, ou ele pode deixar que o robô faça tudo até o final e o robô vai entregar para ele aquela visão necessária, tá? Pode-se criar também, né, a partir de uma linha histórica de acessos desse robô, né, mecanismos de inteligência artificial, machine learning, e aí a gente tem várias opções aí para trazer sempre um resultado mais positivo para as companhias, tá? Ele opera de forma segura, transparente, todas as etapas dele têm crivo, né? Então, em termos de governança e compliance, uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Ele escolhe, tá? O vendor list sempre baseado numa árvore de categorização que é feita antes da implantação desse robô, né? Então, saneamento de base, categorização, né? Por linha de produto, tudo isso é feito antes de se implantar esse robô e depois a gente vem rodando um mecanismo de inteligência para ensinar o robô a ir mais assertivamente para o mercado, tá, pessoal? A gente vem corrigindo algum desvio de rota que possa acontecer no início aí do processo, tá? Aqui algumas telas, eu vou entrar aqui para vocês verem, né, no ambiente de desenvolvimento que a gente tem, tá? Vou demonstrar como que funciona, tá? Aqui fala, né, sobre uma parte muito importante, ele equaliza para você, tá? O robô ele monta aquele mapa comparativo e você tem duas opções: comprar de forma global ou comprar de cherry picking, né? Ou seja, você compra o melhor item de cada fornecedor, né? Aqui você seleciona e faz essa escolha, né, de acordo com a estratégia que você tem para aquele empacotamento, tá? Então, pessoal, eu vou entrar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Todos vendo. Vamos lá. Então, pessoal, a gente tem aqui, né, uma tela que é de cadastro de fornecedores. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês algumas funcionalidades, tá? Nesse caso aqui, o fornecedor é o CSBR, né? Somos nós.
Aqui você tem informação de contato, quem são os contatos da empresa, telefone, né? Documentação você também pode controlar através do robô, ou seja, todo o parâmetro aqui de gestão efetiva daquele fornecedor você pode trazer aqui para dentro e controlar, tá? Ele vai te dar a data de vencimento daquelas documentações, ele vai sinalizar quais mecanismos você tem que acionar, né, para que não seja invalidado aquele vendor list, né? Ele categoriza para você onde, né, aquele fornecedor é especialista, né? Ele traz os quinais, ele traz uma série de informações para vocês. E ele traz também um ranking, né? Esse ranking ele normalmente ele é estabelecido junto com a empresa e a gente atribui notas e performance, né, a esses fornecedores e a gente vai sempre avaliando junto, tá? Esse robô ele tem um acompanhamento constante, né, sobre a performance dele, tá? Sobre a performance dos fornecedores, perdão. No ambiente pessoal de requisição de compras, a gente tem aqui uma demonstração, tá? De uma linha que foi comprada, né? Então aqui você tem o carregamento dele, né? Com o número da RC respectiva que ele puxou dentro do RP. Você tem um objeto de compra, né? Que são cabos de aço naval para batimetria, tá? A qual projeto ele está ligado, né? Então ele te dá o status de compra, ele te dá em qual etapa que está, quem que é o requisitante, quem é o comprador, né? A duração do processo, tá? E a emissão final do pedido. Bom, aí aqui são, né, aquela visão da linha do tempo do processo, ou seja, você tem todo o histórico, né, de como que rodou esse processo, tá bom? As linhas da RC que foram compradas, né, aí você tem uma foto, né, do resultado do processo, trazendo premiação, trazendo save, né, trazendo quem é o fornecedor. O mapa de preços, como eu disse para vocês, tá? E aí essa escolha é do analista no final, né, respeitando, obviamente, uma estratégia que ele tenha traçado com o requisitante, ou seja, ele pode fazer uma escolha global, tá? Ou ele pode fazer uma escolha por cherry picking, comprando aí o melhor item com o melhor preço de cada fornecedor. Temos o vendor list, né, dos fornecedores que participaram e temos o mecanismo de coleta que traz toda a informação daquele fornecedor, tá? Dentro desse contexto do robô, pessoal, a gente enxerga, né, alguns pontos aí que são importantes, né, que são os indicadores. Então, aqui a gente tem só uma foto de demonstração, né, do que pode ser controlado lá dentro, tá? São dashboards que podem ser desenvolvidos aí junto, né, com o corpo executivo, né, o corpo gestor de cada companhia para acompanhar esses processos, tá bom? Então esse é o funcionamento aí do robô e é um mecanismo que já funciona em várias grandes companhias, né? Eu posso falar nomes aqui, Marcelo? Oi, Gustavo. Sim, companhia que utiliza, não tem problema mencionar não, a né? referência, não. Então, vamos lá, pessoal. A VLI já tem, né? A VLI Logística, que é uma empresa bastante conhecida no setor logístico. A Suzano tem esse robô, tá? Outras companhias estão entrando aí, né, para poder fazer a aquisição, né, desse tipo de ferramenta. Então, ele se torna muito comum hoje no mercado para ajudar, né, no dia a dia de compras, tá, pessoal? O que acontece normalmente? Essas pessoas que estão, né, por trás desses grandes processos, elas se tornam gestores de fato dessa informação. E elas tornam um processo muito mais estratégico do ponto de vista de execução, pessoal. Então, a tecnologia ela traz isso, né? Aquele trabalho que a gente tem de
de trazer, né, montar vendor list, de parametrizar as coisas, de fazer um mapa comparativo, a gente já tem a tecnologia nos favorecendo neste sentido, tá? Então, tem mais benefícios. Robô de compras, né? O que ele faz? Ele faz integração direta com o dispositivo móvel, ou seja, eu sou um gestor, recebi ali o processo da minha área, um processo relevante, eu tenho que fazer a aprovação desse formulário de homologação, enfim, eu tenho que fazer o processo ir adiante. Tá? Então, eu recebo essa informação no dispositivo móvel, né, mobile, entro lá, avalio, dou de acordo ou reprovo solicitando uma exceção de informação, enfim. Agiliza bastante o dia a dia desses gestores e de quem está no dia a dia de compras, tá? E traz essa lista de benefícios que a gente vai passar aqui para vocês agora, pessoal. Velocidade no processo de compras, né? Empacotamento automático, produtividade, competitividade em coleta consolidada, menor custo na operação de suprimentos, seleção eletrônica, né, de vendor list, sem vício individual humano, ou seja, você também dá chance para quem é um novo entrante daquela categoria, tá? E você permite que o robô avalie comercialmente aquele fornecedor. Ele oxigena, né, a base de fornecedores, garante participação de todo mundo, você consegue visualizar isso, né? Ele desonera os compradores de tarefas repetitivas, porque se você não tem isso, você não tem ali um input de mudança de mentalidade, né, daquele corpo, né, de compradores. Ou seja, o robô estimula também outras visões. O melhor monitoramento da atividade, né, transparência, compliance, isso é muito visto dentro das companhias, né? E, obviamente, as medições de performances, né, que ficam automáticas e já caem em relatórios que são construídos e ficam disponíveis para o corpo executivo da companhia, tá bom? Então, pessoal, esse foi o robô, né? Nosso segundo tópico. E o terceiro tópico, como eu havia dito para vocês, é o tópico que vai falar sobre a parte de dashboards, indicadores. Aí eu vou deixar a palavra com o Lúcio. Tá no mudo, tá, Lúcio? Aliás, galera, pode ir projetando aí, tá? Vocês não estão vendo a minha tela, não? Estamos vendo. Pode seguir na sua projeção, eu vou te pedir para passar de slide. Tá. Então, pessoal, hoje, né, o mecanismo, o mundo hoje corporativo, ele está cada vez mais acelerado, né? A gente viu a questão do robô de compras, a aplicação dele, né, para aquelas empresas que têm um volume muito grande de compra em pequeno valor. Então, você já não consegue mais utilizar a gestão, a mão de obra humana de forma veloz e econômica, né? A gente precisa automatizar o processo. E o mesmo raciocínio ele segue para a parte de gestão, né? Hoje não existe mais processo que você não controla, que você não mede e que você não acompanha com periodicidade, né? Tudo que você não mede, você não acompanha, você não tem garantia de bons resultados. Então, a gestão por indicadores, ela segue essa tendência, né? Eu preciso ter processo para controlar o que eu estou administrando, né? Eu preciso medir, ou seja, acompanhar se eu estou aderente à meta ou não, e eu tenho que medir isso antes que o mês finalize, né? Para que eu tenha ainda um intervalo aí para me conseguir atuar e antes que o mês feche, né? Ou aquela janela de apuração, que eu atinja o resultado ou ultrapasse os resultados. Pode passar aí. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui da parte de suprimentos, né? Então, a parte de suprimentos ela é complexa, né? Geralmente, quando você tem um processo de compra, né? A gente tem aí mais de um sistema alimentando aquele pool de informação. Então, às vezes, você tem informação que vem do RP, que é do SAP, ou de algum outro RP que conduz. Geralmente, o SAP ele não controla o processo de suprimentos, a aquisição, né? Então, você tem um outro sistema, né? Que é o SM, ou um sistema da TOTS, ou qualquer sistema de e-procurement, né, para fazer essa parte da contratação em si. Então, geralmente,
esses BIs, eles são conectados em diversas bases, pelo menos umas 3 ou 4 bases, e ele dá uma visão geral do processo para todos os stakeholders que estão interessados naquele processo, né? Então, é comum você ter dentro de um mesmo BI várias visões, né? Geralmente, a gente tem utilizado, de forma geral, o Power BI, que é uma ferramenta muito eficiente para isso. Ela está bem difundida hoje, né? A gente consegue compartilhar link, né, web, então não precisa ter o Power BI instalado. Então, às vezes, você tem uma visão gerencial que vai para estratégica, que é uma visão mais gerencial, que vai para os macroindicadores. Pode passar aí o slide. Então, como é que funciona, né? A gente segmenta por ambientes. Eu tenho a visão gerencial, né? Estratégica, que são os macroindicadores, né? Então, às vezes, o acompanhamento de metas, save sobre orçamento, save sobre menor proposta, performance de prazo, né? Para saber se eu estou atendendo o projeto de forma geral. É uma visão mais macro gerencial, né? Para quem eu estou reportando aquele resultado global. E eu posso gerar também as visões operacionais. Então, no caso quem tem equipe de suprimentos, né? Eu preciso saber como que é a demanda por comprador. Como é que está a carga de processo? Tem comprador que está sobrecarregado? Tem uma certa ociosidade com uma pessoa, com outra? Como é que está o desempenho disso? Como é que é o comparativo de aderência ao prazo ou aderência ao saving de cada comprador, né? Como é que é a questão da etapa, né? O processo de compra ele tem várias etapas de contratação. Algumas etapas que estão na mão de suprimentos, né, como negociação, e tem etapas que estão na parte do projeto, né, que são aprovações de propostas técnicas. Então, quem que é o gargalo do processo hoje? É a equipe técnica, a equipe de suprimentos, é a aprovação do processo. Então, essa visão gerencial, ela dá a visão operacional, ela dá todo esse resultado, né? E você consegue enxergar o processo como um todo, né? Tanto o desempenho a nível de metas, quanto no operacional do dia a dia aí. Pode passar, galera. Então, aí é um exemplo de uma visão estratégica, né? Os acompanhamentos de meta. Então, você consegue verificar aí, né? Como é que está o comportamento do save, né? Se o impacto aí da contratação direta, da contratação concorrencial. Então, a gente consegue ver se em algum tipo de contratação a gente está penalizando a questão da meta, né? Então, a gente consegue ver a macrovisão e clicando no Power BI aí, a gente consegue ver o detalhe de algum processo que impactou de forma significativa o indicador ou não. Então, aí são exemplos aí de acompanhamento de meta de savings sobre proposta equalizada. A gente consegue ver por projeto, por data, por período, por tipo de contratação. É uma visão bem ampla. O Power BI, através dos filtros que vocês verem à esquerda da imagem aí, você consegue ter variações daquelas medições de acordo com variando um parâmetro ou outro. Pode passar aí, galera. Aqui falando um pouco da parte operacional, né? Pode avançar. Então, esse aí é um exemplo de uma análise de prazo, né? Que a gente consegue ver aí a escala da contratação de forma geral, né? A média do prazo, o prazo esperado, né? Então, a gente espera que se contrate 41 dias. A gente está realizando nessa hipótese, né? Em 31 dias, a gente está tendo aí uma performance de economia de 9 dias no geral, e a gente está com uma performance excelente aí de contratação. O que a gente consegue ver aí nesse tipo de análise? As etapas que são gargalo do processo, as etapas que a gente vai consumir mais prazo, outras que vão consumir menos. Ele dá uma visão de onde a gente deve atuar, se a gente quer reduzir a questão do prazo de contratação, onde que o processo agarra mais. A partir daí, a gente consegue fazer uma análise mais profunda, né? Quais são os processos de aquisição que tiveram um impacto positivo ou negativo, entender aquela situação configurou uma boa performance ou uma performance ruim, e adotar aquilo como boa prática, no caso das boas performances, né? E no caso das performances ruins, a gente evitar aqueles cenários que impactam no prazo. Então, a visão gerencial ela é muito assertiva, né? Quando você usa o Power BI, aquela opção que ele tem de explodir os casos linha a linha, né? Você consegue ver um indicador de forma geral e avançando até no macro detalhe, saber qual que é o processo que impactou naquela performance, quem foi o comprador que atuou.
e ter as contingências no prazo necessário, né? A gente não, hoje na rotina de suprimento você não consegue mais ter aquela apuração mensal simples, né? De dizer, aconteceu, eu performei bem ou ruim, eu performei bem ou tive uma performance ruim, e simplesmente você fechar o resultado. Então, hoje o acompanhamento ele é diário, né? Então, o gestor de suprimentos ele consegue ver como é que está o desdobramento da meta dia a dia, né? E consegue atuar para ter a contingência no tempo necessário e facilitar aí a questão do atingimento das metas finais do ano. Pode passar aí. Esse é o último slide. Então, pessoal, essa tratativa, né, do Power BI ela é muito prática, porque dentro de uma empresa hoje você pode implantar uma estrutura, né? Você pode criar um data lake, né? Que são uma base de dados que podem ser alimentadas de diversas origens, né? Diversos sistemas. Você pode controlar numa mesma visão gerencial, no mesmo ambiente gerencial, várias visões, né? Não só de suprimentos, mas de requisição de compra, né? Você pode consolidar todos os indicadores estratégicos que você tem numa empresa, né, num ambiente único com visões diferenciadas e cada usuário ter uma visão dentro daquele ambiente no que é restrito, né, no que é cabível para aquele tipo de usuário. Bom, pessoal, Lúcio, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui também, contar para a turma que está nos escutando aí, gentilmente, né? Um pouquinho do que foi a nossa experiência, pessoal. Eu e o Lúcio, a gente trabalha juntos há mais de 20 anos, tá? A gente se conheceu aí na indústria automobilística, né? Em momentos distintos e funções diferentes, né? E como que a gente chegou nesse ponto da tecnologia, tá? Obviamente, lá atrás, de forma bem, né, bem primitiva ainda, a gente teve acesso a uma oportunidade. Eu já estava numa empresa de mineração, a segunda maior do mundo aí, e aí surgiu uma oportunidade, né, para o Lúcio trabalhar também, e eu ainda estava numa área diferente e a gente acabou convergindo aí para o mesmo objetivo. A gente teve a oportunidade de trabalhar aí dentro de um ambiente de construção, né, de uma área de suprimentos, tá? Que tinha o viés de implantação de uma área de inteligência e de compras, ou seja, a gente iria trabalhar junto com o gestor e formatar ali uma área de inteligência do zero, tá? E para isso a gente, né, sempre usou o nosso fiel amigo Excel. A gente, né, validava aí vários indicadores, trabalhava junto com os analistas, e houve a necessidade de se desenvolver no sistema, né? Então a empresa na época contratou um desenvolvedor, né? O Lúcio trabalhou no modelamento dessa ferramenta, tá? E a gente começou a aprender ali com esse desenvolvimento, com esse modelamento, né? E foi aprendendo mais e mais sobre a tecnologia, né? Essa ferramenta ela se tornou um e-procurement, tá? Hoje ele é comercializado, né, fora do contexto aí dessa empresa que a gente trabalhou, numa grande empresa. Inclusive ele fornece essa plataforma para o Banco Inter, né? Então foi assim que a gente ficou em face no primeiro momento com a tecnologia, né? De lá para cá muita coisa evoluiu, tá, pessoal? Muita coisa mudou nesse setor de supply chain, e a cada dia, a cada semana, a cada momento você tem que se dedicar cada vez mais a estudos, né? Do que é novidade, do que o mercado hoje está sedento, né? Por mudança, enfim. O profissional de supply chain ele é um profissional versátil, né? Ele se assemelha muito aí aos CEOs da Marinha dos Estados Unidos, né?
ele improvisa, né? Ele supera, ele vai além do que a companhia às vezes está ali como premissa, né? Então, é sempre importante manter esse espírito de estudo aí, tá, pessoal? Bom, esses eram os conteúdos que a gente planejou para esse evento aqui hoje, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado, tenham absorvido, né, algo do que a gente falou aqui, e a gente está aberto aí, Marcelo, a perguntas, né, se alguém quiser fazer. A gente Claro. está... Gustavo, que você foi falando aí, eu fui lembrando, gente, quem está na área de suprimentos aí, vai ao longo, fechar o olho e buscar na memória, vai achar um bocado de coisa diferente. Ô, gente, há 3 anos, antes aí da pandemia, a gente, para assinar um contrato, a gente imprimia 500, 2.000 páginas, sei lá, 70, 120. A gente, né, atuava como comprador, a gente montava o contrato, caprichava, conferia, né, se não tinha nada, e mandava lá pelo Sedex, né? Aí recebia, depois de, imagina, alguém para assinar, quanto tempo levava, e depois de sei lá quanto tempo ele recebia. Aí eu, como comprador, a gente, pô, preocupado com tudo, né? Olhava das 700 páginas, olhava folha por folha para ver se ninguém trocou nada, para a gente entregar internamente para assinar. A gente conferia, eu olhei a vida inteira, Gustavo, nunca vi ninguém trocando página, mas não quer dizer que ninguém trocava, né? Eu entregava para, né, os representantes da empresa assinar, aí ficava ali 3, 5, 10 dias, né, que ficava lá, vista. Puxa vida, aí entrou do nada, apareceu assinatura eletrônica, né, digital e eletrônica, que pum, contrato só de 1.000 páginas, sei lá, qualquer 10, 50, 2.000, só assinadas em segundos, né? Verdade. Uma loucura. Ô, Marcelo, Pois deixa... não? Eu me lembrei de um fato aqui, eu posso contar rapidinho? 1 minuto. Vou tomar 1 minuto aqui do Claro, fica à pessoal. vontade, Gustavo. Eu estava fazendo, pessoal, essa especialização, né, em administração de compras, e a gente tinha um professor, um mestre, né, bem conservador, né, ele era uma pessoa bem raiz da área de compras, tá? E esse professor, ele formulou um teste, sabe, para medir quem era o comprador raiz, né? Quem era aquele comprador que estava ali com aquele perfil aguçado, sabe? E eu me recordo que numa turma aí de 26 pessoas, o meu teste foi o único diferente. Os outros estavam todos, né, naquele quadrante máximo ali de comprador raiz, né? E o meu deu um perfil de visionário, sabe? E ele fez questão de falar para a turma que o perfil de visionário era um perfil totalmente avesso ao ambiente de compra, sabe? E eu confesso, pessoal, que eu demorei uns 3 meses aí, eu chamei minha mãe na época, falei, poxa, mãe, será que, né, eu não tenho valor nenhum nesse contexto de compra? Estou há tantos anos, né? Será que eu não sou uma pessoa tão aplicada assim? E eu comecei aquilo me trouxe um certo incômodo e eu comecei a procurar o meu espaço, né? E, pessoal, eu encontrei esse espaço, né, no que é aplicado, né, na área de inteligência de compras e desenvolvimento de ferramentas que estão aplicadas ao dia a dia de suprimentos, né? Já tinha tido oportunidade de ver muita coisa, todos os dias a gente tem a oportunidade de ver muitas coisas, né? E foi assim que eu ingressei nessa área, né, para tratar não só da inteligência de supply chain, mas também conhecer e ficar em face com a tecnologia. Então, essa é uma das histórias, Marcelo, das muitas aí desses 23 anos de caminhada. E hoje é bom a gente entender bem essa parte de e-procurement, né? Porque hoje não existe mais processo em grandes empresas sem tecnologia. Na época dos nossos primeiros desenvolvimentos de ferramentas de suprimentos, né, a gente foi um dos pioneiros a desenvolver sistemas customizados para suprimentos. Então, a gente passou por algumas auditorias na época da Deloitte, né, numa empresa que a gente estava,
E a gente foi fortemente recomendado para outras áreas, né? A gente desenvolveu esse sistema para uma área dessa empresa de mineração, e a gente foi fortemente recomendado para implantar esse sistema em todas as áreas de suprimentos da empresa. Porque o processo eletrônico ele é muito mais rastreável, né? Ele é muito mais compliance, ele aumenta muito a produtividade. O Marcelo está citando exemplos mesmo aí, como que era moroso o processo, né? Então, hoje o comprador ele é muito mais produtivo, ele é muito mais rápido que era antes. Isso é tudo graças às ferramentas de suprimentos. Então, assim, cada vez os processos vão ficar mais automatizados. Então, antes você tinha só o controle, a gestão do processo, hoje você já tem automação, que é o robô de compras, né? Então, a tendência é que cada vez mais os processos sejam todos eletrônicos, né? Para garantir compliance, né? Produtividade e a organização geral do processo. Hoje não funciona mais sem isso. A gente vê, sabe, atuações, por exemplo, como inventário, né, de grandes almoxarifados. A gente tem a tecnologia hoje de leitores, né, antes, né, era o normal, né, ir lá e anotar, contar quanto tem, quanto não sei o quê. Depois, né, veio aquele revólverzinho para ler lá um QR Code. Hoje você tem lá, né, um chip ou um código na grande, né, nas mercadorias, né, nos equipamentos que tiverá, e você tem um leitor que passa no teto, né, fazendo toda aquela leitura a qualquer tempo, né, a qualquer momento. Então, sim, dentro da rotina de instrumentos, isso não para, né, Lúcio? Não para. E aí, Gustavo, eu tenho uma dúvida com relação a dashboards que vocês colocaram aí. Hoje está muito na moda, né? O BI está muito na moda. O Excel também faz isso, né? Mas o BI dá uma visão diferente. Eu queria ver com você o seguinte, em termos de ferramentas no mercado, a gente ouve muito falar de BI, né? BI, o BI. Existem outras ferramentas também que, né, que conseguem dar o visual, né, que agradou muito, que é do BI. Existem outras aí ou não? Ou está todo mundo hoje mesmo focado aí no BI ou tem ferramentas em paralelo aí trabalhando que são legais também? Hoje a gente tem uma diversidade de ferramentas, né? O que acontece é o seguinte, depende muito do cliente, da aplicação, né? Hoje o Power BI vamos dizer aí, é 70% do mercado, né? Que é uma ferramenta que hoje ela está facilmente difundida, você tem muitos desenvolvedores Power BI, e ele tem a facilidade de compartilhamento, né? Ele tem a questão do custo, que às vezes é ruim, né? Com as licenças Pro, que dependendo do nível de compartilhamento, você precisa pagar por licença, mas hoje é a mais utilizada. Tem o Tableau, que ainda é utilizado em algumas empresas grandes, né, que é uma ferramenta que ela é antecessora ao Power BI, mas hoje está perdendo um pouco de força. O Excel ainda é muito utilizado, mas o Excel não é uma ferramenta tão robusta quanto o Power BI, porque ele tem dificuldade de manipular grandes bases de dados, e você consegue também quebrar facilmente as rotinas, né? Adulterar alguma coisa com macro, aquela coisa, é uma ferramenta mais frágil. Mas no dia a dia, para análises fora do padrão, o Excel ainda é muito utilizado. E você tem também a questão de dashboards web, né? A gente tem alguns casos de fornecimentos para dashboards web. Então, assim, o Power BI, ele é muito eficiente, principalmente para você fazer o desdobramento das análises, né? Igual a gente comentou. Ah, eu estou vendo uma meta aqui que desviou. Qual projeto que tem um maior desvio? Aí você consegue ir navegando e abrindo até chegar na linha do processo que está com aquele problema. Então, essa é a vantagem que faz o Power BI se diferenciar das outras, né? Ele é desdobrável a análise. Mas, por um lado, dependente do cliente, ele não funciona bem. Por exemplo, a gente tem cliente de agronegócio que a gente migrou um Power BI que eles tinham lá gigante para dashboards web. Porque o fazendeiro navegar no Power BI ele tem dificuldade, porque é geralmente uma pessoa sem instrução, ele precisa só apertar, ele quer só apertar botões, ele não precisa dele ter uma interação forte, né? Então depende muito do segmento. Na área de suprimentos hoje, o Power BI é a mais difundida e é a que funciona melhor. Mas outros segmentos não necessariamente vai seguir essa tendência. Obrigado, Lúcio. Pessoal, eu coloquei no Ô chat Marcelo, aqui. Oi, Galã. tem só mais um pontinho aqui que já começa a se usar muito, né, a inteligência artificial para gerar esse tipo de indicador, tá? Então, empresas que estão aí num nível de desenvolvimento
né, maior, que tem fábricas de indicadores internos, ela usa isso já, né? Já faz uso da realidade aumentada, ou seja, esses dashboards são inteligentes, são supridos por inteligência artificial, tá? E tem a questão do Digital Twins, né? Que ele capta absolutamente tudo, né? É como se fossem anteninhas ali que eles vão pegando todo tipo de indicador e jogando para dentro, tratando aquele dado e já trazendo como inteligência artificial, tá? Ah, bacana. Legal. Obrigado, Gustavo. Pessoal, eu deixei no chat aqui o link para, né, quem quiser acessar, conhecer lá o curso, Engenharia de Suprimentos em Projetos Industriais, que da PUC. Tá? Lá pode olhar tudo, né, as disciplinas, né, abordagem, prazos, né, e também fazer inscrição em matrícula. E deixei o segundo link, pessoal, para vocês, por gentileza, avaliarem aqui, tá? A aderência aí, né, do nosso webinar, a expectativa de vocês. Isso é muito importante, gente, muito importante. Gente, eu gostaria de abrir para que, né, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser colocar algum ponto, fique à vontade, tá, pessoal? Que é para aproveitar mesmo aí para a gente compartilhar situações, né, aprender coisa nova, fique à vontade. A Jennifer, a Janaína, tô lendo aqui, tá, pessoal? Letícia, o Lucas, o Paulo Henrique, a Rayane, Rogério, qualquer dúvida, aproveita aí, gente. A turma aí é fera aí na parte de tecnologia. Acho que o Rogério quer perguntar, não quer não, Rogério? Opa, Rogério Até levantou a mesmo. mão. Fica à vontade, Rogério. Rogério, se você está falando, você está no mudo, viu? Ah, acho que eu estou colocando o Rogério aqui de novo. Caiu. Gente, me desculpa, porque eu estava mexendo aqui, aí ele apertou. Isso acontece, Rogério? Não, no momento eu não tenho nenhuma dúvida ainda não, gente. Não, tranquilo, não tem problema não. Pessoal, fica à vontade para perguntar e fica à vontade para não falar nada também não, tá, gente? É só para se quiser mesmo. Pessoal, então, assim, não tem problema não, tá ok. E qualquer dúvida também, gente, tá? Pode mandar. Eu coloquei meus contatos ali no LinkedIn, facinho de me achar. Eu acho um negócio, né, bacana, positivo demais. Então, mais uma vez, pessoal, utiliza o link aí, por favor, para conhecer lá o curso e para nos avaliar aqui também. Gente, eu queria fazer um ponto, sabe, Gustavo, Lúcio e todos. Eu adoro esse negócio de tecnologia, sabe? Adoro. Principalmente na nossa rotina lá de suprimentos, que é uma rotina que não é fácil. A gente sabe o nível de pressão, o nível de erro de requisitante que desdobra na gente, e aí se vira nos 30 aí, os suprimentos resolve, não é isso? É culpa de suprimentos. Eu acho que ninguém nunca ouviu isso, né, gente? Primeira vez que a gente está ouvindo, é culpa de suprimentos, sou eu falando aqui agora. Só que, pessoal, é o seguinte, uma abordagem... Oi, Rayane. Pois não, Rayane levantou a mãozinha. Boa noite. Boa noite. Você perguntou se a gente tinha alguma dúvida. Aí eu estava pensando aqui, por exemplo, na primeira apresentação do robô de compras. Eu não sei se eu perdi essa parte que eu estava adequando aqui minhas guias, com referência à coleta de preços. Se o robô, como que funciona esse processo? Porque hoje a gente vai e mapeia os fornecedores, né? Coloca tudo no Excel, monta o mapa. Aí lá tem algum mecanismo da gente otimizar essa parte? Tem sim, Raia. O que acontece antes do robô começar a operar, né? Normalmente trabalha-se num saneamento de base, tá? E numa categorização de cada fornecedor, ou seja, elenca-se, né? Quem são os fornecedores, por exemplo, que estão ligados à categoria de elétrico, né? E dentro do elétrico tem subcategorias, tá? Então você vai colocando ali por blocos, né? Essas subcategorias, a categoria principal, e ele, quando vai fazer a compra de um determinado item, ele faz essa análise, né? Ele passa pela categoria macro,
né? Ele entende se tem uma subcategoria ligada, ele faz esse crivo também, né? Se tem essa subcategoria ligada, ele pega todos os fornecedores que estão ali indicados, né, como aptos para iniciar-se um processo daquela determinada necessidade, tá? Então ele faz isso de forma automática, mas há a necessidade de se parametrizar todo o seu parque, né, de informações previamente, tá? Ele trabalha fazendo isso. E a coleta do preço em si, para aquele fornecedor cadastrado, ele recebe um link por e-mail, né? Aí clica no link, loga, aí tem um formulário de coleta de preço. Tem um formulário que é tipo uma QQP, né? um quadro de preço. Aí o fornecedor coloca os preços dele e anexa a proposta, tudo num link web que vai para ele. A coleta de preços, captura de proposta, tudo através de link web que vai para o fornecedor no e-mail que ele cadastrou. Ah, entendi, bacana. E, gente, uma abordagem é o seguinte, como eu ia falando, eu gosto mais de tecnologia, só que a tecnologia ela não funciona sem o ser humano atuando ali, né? E atuando de forma bastante racional, né, sob o ponto de vista da inteligência humana, né? Então, a gente pode ter, né, a mais nova tecnologia do mundo, mas com a atuação humana ali, é onde tira-se o maior nível de proveito. Gente, na nossa pós-graduação, Engenharia de Suprimentos, Projetos Industriais, aqui da PUC Minas, a gente tem uma abordagem bastante diferente sobre a rotina da área de suprimentos, que é a aplicação das ferramentas Lean e filosofia ágil à rotina de suprimentos. É o Lean Agile, né? Por quê? Porque a gente entende, né, e os professores, né, estão treinados, né, colocam isso em prática dentro das suas equipes, a gente entende que o processo natural de melhoria contínua, ele acontece no momento que a gente começa a fazer o para trás-mente, né? Olhar desperdício, olhar retrabalho, atuar na otimização dos processos, aí sim tem uma grande oportunidade de quaisquer tipos de melhoria, sejam tecnológicas ou não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá, sim. Sim. Ah, tá. Ô Francisco, você põe o áudio no mudo só um pouquinho, Francisco? Tá dando uma interferência? Opa, show. Opa, coloquei aqui. Não sei se estava o processo, mas também estava bastante. Então, pessoal, a gente tem essa abordagem de olhar, né, toda a rotina da área de suprimentos, todo aquele prospecto de disciplinas, de tudo curso de texto, sobre a filosofia Lean e Agile. Que é um negócio muito legal, né? O negócio funciona bastante de um nível de aderência muito bacana, né, em quaisquer áreas a qual atua, que a gente atua aqui na área de suprimentos e incorpora também dentro da programação do nosso curso, das disciplinas. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Alguma dica? Fica à vontade, tá, gente? Igual eu falei, se não tiver também, fica à vontade para não falar, não tem problema não. Bom, Gustavo, né, Gustavo e Lúcio, gostaria de agradecer a vocês, né, o tempo, disponibilidade, por estar aqui compartilhando conosco, trazendo aí para todos nós, né, que estamos aqui assistindo. Esse olhar aí, né, sobre, poxa, eu tenho um robô de compras, tem outras tecnologias funcionando em andamento, né, o nível aí de indicadores que a gente tem, né, rico hoje aí no mercado, né, tendo o BI como referência. Muito obrigado, né, pelo material, pela disponibilidade, pela disposição, pelo carinho em atender a PUC Minas. A todos, eu agradeço demais também a presença por compartilhar conosco aqui, né? Peço a gentileza, preencha a pesquisinha lá de satisfação, gente. Opa, ô Rayane, tá ok, muito obrigado. Eu vou. Rayane, eu acho que você consegue selecionar lá, tá? Deixa eu dar uma olhadinha que eu acho que você consegue selecionar lá, Rayane, qual o curso, tá? Tá, gente, que eu tô entrando junto com a. Ah, verdade. Saiu aqui de planejamento. É um outro curso aqui da nossa prova. Ah, verdade, eu consigo aqui.
é possível ir lá na setinha e selecionar. Confere, pessoal. Olha o Jefferson. Jefferson parece que conseguiu, né? Ah, tá joia. Tá bom. Obrigado, Rayane, por alertar aí. Eu devo ter flegado lá, né, e copiado o link e saído direto à turma do planejamento. Obrigado, Rayane. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Então, convido vocês, né, a conhecer o curso. Faz lá a pesquisa de satisfação, por gentileza, né? Melhoria contínua, para a gente estar sempre melhorando. Muito obrigado a todos, muito boa noite a todos. Gustavo e Lúcio, mais uma vez, muito obrigado. Quiserem, pessoal, deixar seus contatos aí, Gustavo, aqui no chat, né? O pessoal quiser procurar vocês, às vezes tem uma outra dúvida, às vezes enxerga uma outra oportunidade, fique à vontade também. Vou tá? deixar aqui, tá? Meu e do Lúcio. Ok. Fica à vontade. E, gente, em nome da PUC Minas, mais uma vez, muito obrigado. Muitíssimo boa noite. E a gente vai se conversando por aí, tá, pessoal? Vamos nos conectando pelos LinkedIns, pela nossa rotina. Muito obrigado, muito boa noite. E até a próxima, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Marcelo. A gente agradece a todos vocês aí, pessoal, tá? Pela oportunidade. E estamos à disposição, viu? Maravilha, gente. Vou encerrando aqui, então, a gravação e encerrando aqui o nosso webinar, ok? Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, Ana. Ô, Lúcio, 971345554. Tá mudo aí.